Então, no teste de White, ele consiste em partir de um modelo de regressão qualquer, que é esse aqui, e nós vamos fazer uma regressão auxiliar, onde a variável dependente é o erro ao quadrado e as variáveis independentes, os regressores, são os próprios regressores da regressão original, x2 e x3u, e seus quadrados e o produto cruzado deles, que é esse aqui. E um erro. Na realidade, esse erro aqui é mi. O que nós vamos fazer? Se o R2 for muito elevado nessa regressão auxiliar, é o indício de que há heterocedaticidade. Mais precisamente, pode-se demonstrar que o produto N, NR ao quadrado, sendo N o número de observações, segue uma distribuição Q quadrado. Isso aqui vai seguir uma distribuição Q quadrado, com o número de graus de liberdade equivalente ao número de regressores da regressão auxiliar, menos o intercepto, né? Então aqui, por exemplo, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 graus de liberdade. Nesse caso, então, eu teria 5 graus de liberdade. Então vamos ao exemplo. Então, no nosso exemplo, nós temos 17 cidades e os dados de consumo de energia elétrica médio por residência. Então está aí o consumo em kWh por mês, a tarifa em real por kWh e a renda por mês. Então vamos verificar se há heterocedaticidade nesses dados, nessas observações. Então vamos lá, aplicando aqui a análise de regressão. Nós temos então aí o R ao quadrado, 0,19. Aqui nós temos o intercepto, 154, com um valor P 0,37, que não é significativo. Uma tarifa também, onde deu aqui o valor P 0,91, que também não é significativo. Apenas a renda aqui, a 10%, é significativa. Então nós vamos lá fazer então o nosso teste White. Bom, para fazer o teste White, o que a gente tem que fazer? Elevar ao quadrado tarifa, renda, e vamos fazer então tarifa ao quadrado, renda ao quadrado e o cruzado dele, tarifa vezes renda. Então, ok, o consumo aqui é a nossa variável dependente. Então vamos lá. Quando a gente faz então aqui o teste White, veja aqui que eu fiz a tabela, o gráfico de dispersão dos resíduos, e veja que ele aparenta ter heterocedaticidade, né? Os erros estão muito dispersos. Então vamos lá. Então aqui, tarifa ao quadrado, renda ao quadrado e tarifa vezes renda. Eu fiz isso, apliquei novamente a análise de regressão, encontrei um R ao quadrado, 0,79, e aqui tem meus coeficientes. Então veja que meu P aqui, a renda ao quadrado é significante, tarifa vezes renda, o restante não é. Mas aí o que me interessa agora é o que eu vou fazer? Fazer o teste Q quadrado a 5% e verificar e multiplicar o R ao quadrado vezes N e comparar ele com o teste Q quadrado a 5%. Então eu fiz aqui, a 1% o teste Q quadrado daria 15, olha a fórmula aqui em cima, certo? 5% com 5 graus de liberdade, e eu fiz também a 5%. Multiplico aqui o N vezes R ao quadrado, meu R ao quadrado é 0,79, quando eu multiplico o N, que é o número de observações, que é 17, vezes o R ao quadrado, eu tenho então
13,5. O 13,5 é maior que 11,7. Então, eu rejeito a hipótese nula de homocedasticidade. Então, o meu modelo apresenta heterocedasticidade ou heterocedasticidade. O que fazer quando há heterocedasticidade? Bom, então, nós temos então, para um modelo de regressão, nós temos que a variância ela não é constante para a heterocedasticidade. Então, ela não é constante. Então, se nós pegarmos o modelo YI, então se eu pegar aqui, ó, YI igual a beta 1 mais beta 2 x2i mais beta 3 x3i mais um erro. Bom, se eu pegar então para esse modelo de regressão, a variância então ela vai ser multiplicada por um zi, justamente essa variável zi, porque a variância ela não vai ser constante, como na homocedasticidade. Se eu dividir tudo por raiz de zi, vou dividir tudo por raiz de zi. Aqui, ó, tá tudo dividido. Então, o que é que eu tenho? Então, eu tenho que a minha variância mi vai ser o ei, esse aqui, o i é ei, dividido por raiz de zi. Como eu sei que da propriedade da variância, que quando eu tiro daqui de dentro essa variância, esse constante, esse valor, essa variável vai ser elevada ao quadrado, então o zi vem para fora aqui elevado ao quadrado, fica só a variância de ai. A variância de ai é zi sigma ao quadrado, que vai dar sigma ao quadrado. Então, dessa forma, eu corrijo a minha variância. Ela termina ficando constante. Quando estimamos o modelo transformado por mínimos quadrados, o método ele ganha um novo sobrenome. Ele passa a se chamar mínimos quadrados ponderados. Então, isso aqui passa a ser chamado de mínimos quadrados ponderados. Posso fazer também isso com o desvio padrão. Então, no caso do desvio padrão, eu divido tudo por zi. Então, se nós formos considerar aquele exemplo do anos de estudo pelo salário, nós vamos ter o seguinte. Para a gente corrigir aquilo ali, e considerando que o desvio padrão ele é proporcional aos anos de estudo, né? Por quê? A causa da heterocedasticidade naquele exemplo é de que a variação dos salários é maior para maior tempo de estudo. Então a gente pode imaginar que a variância ou desvio padrão sejam proporcionais ao tempo de estudo. Então, considerando isso, essa proporcionalidade, a solução indicada é dividir toda a equação pelos anos de estudo. Então, nós vamos dividir, então, a nossa variável vai ser dividida em a própria variável dependente do modelo. Então, como nós tínhamos no modelo inicial isso aqui, ó, essa equação, nós vamos dividir toda ela por xi. Então, eu vou ter aqui beta Então tenho aqui beta 1 dividido por xi mais beta 2 1 sobre xi. Aliás, aqui é xi mais o ET sobre xi. Como esse é ET por xi, eu vou dizer que vai ser um mi. Então esse aqui vai ser yi xi igual beta 1 sobre xi mais beta 2 e aqui eu vou chamar de mi. Ok.
Bom, então está aí. Então nós vamos agora para o exemplo. Então o que a gente vai fazer? Dividir tudo por xi. Tanto a variável dependente como o restante, né? Então nós dividimos, fazemos o inverso de x, para encontrar esse 1 sobre x, e o y dividido por x. Então aqui está meu exemplo do salário anos de estudo. O salário é y, né? Anos de estudo é variável independente. Divido por y por x e inverto o x, calculo o inverso do x. Então eu tenho aí as colunas. Então tem isso aqui, ok? Se eu fizer agora rodar a regressão para isso, fazer análise, né? O que eu faço? Eu faço dados, análise de dados, regressão, minha variável intervalo y. Então vou colocar agora, vai lá, intervalo y. Intervalo y vai ser o yx. Posso colocar isso com o rótulo. E o x vai ser o rótulo também. Clico no rótulo. Vejo aqui onde vai ser a minha saída. Vou pôr minha saída por aqui para ver. Ok. Então eu tenho isso aí. Veja o seguinte. Vou pegar isso que eu já tinha feito. Aqui do lado. Veja aqui. Agora eu tenho o intercepto deu 198 e o beta 2 deu 188. Todos dois aqui estão significantes. Aproximadamente 0 aqui e 0 aqui. Então os dois deu significante. O F deu 40 também está significante. A regressão é válida. Bom, se eu pegar os resíduos, olha aqui o que deu a plotagem dos resíduos. Veja que agora não está aparentando ter heterocedaricidade. Mas para isso, o que é que eu vou fazer? Teste de White. Então no teste White, o que é que eu faço? Pego os resíduos aqui, pego esses resíduos, elevo esses resíduos aqui, elevo eles ao quadrado, tá aqui, levei ao quadrado, 1 sobre x e elevo 1 sobre x ao quadrado. Faço a regressão para eles. Dessa vez a regressão, o meu y vai ser o resíduos ao quadrado e o meu x vai ser essas duas colunas aqui. Quando eu faço isso, eu tenho agora meu R2 deu 0,07. Eu vejo aqui o valor P aqui de todos. Mas o que eu quero fazer no teste White é o que? Eu vou verificar o teste Q quadrado. Então Q quadrado a 5% e a 2 graus de liberdade. É 2 porque agora eu tenho duas variáveis, né? Eu tenho 1 sobre x ao quadrado. Deu então 5,991. O NR ao quadrado vai ser quem? Vai ser 20 observações vezes 0,07, que deu 1,51. Dessa vez, 1,51 é menor que o 5,99. Então, como ela está dentro da região de aceitação, a hipótese nula de homocedaricidade é aceita. Então, a gente eliminou a heterocedaricidade.